Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa aqui é a questão 153 do Enem de 2021, versão PPL da prova. Então vou dar uma lida aqui com você, mas antes, se inscreve, deixa um like aqui nesse vídeo também, beleza? Então olha só, descanso noturno fisiológico é definido como uma redução maior ou igual a 10% da medida da pressão arterial registrada entre o período de vigília e o período de sono. O exame para avaliar se o indivíduo apresenta ou não descanso fisiológico é chamado de MAPA e consiste no monitoramento da evolução da pressão arterial sistólica durante 24 horas, né, ao longo de 24 horas. O resultado desse exame consiste em um gráfico, no qual a região corresponde ao gráfico do sono está achurada em cinza. 5 pacientes foram submetidos a esse exame e os resultados mostram que apenas um deles apresentou ausência de descanso noturno. O gráfico indica o resultado do exame do paciente que apresentou a ausência do descanso é qual. Então a gente precisa olhar para esses gráficos e ver qual deles, né, teve aqui uma redução menor do que 10%, porque se foi maior que 10%, a gente já sabe que está dentro do padrão. Então, olha esse primeiro gráfico aqui, ó. Ele entra aqui na região do sono em 120. E aí depois ele já chega aqui, ó, em 100. Será que diminuiu mais de 10%? Sim, né? De 120, se eu diminuir 10%, que é 12, isso aqui vai para quanto? 108. Então, como chegou aqui a 100, foi maior ou igual a 10%. Então, beleza, tá feito esse aí. O próximo aqui, ó, ele começa também em 120 e ele vai aqui, ó, abaixo de 110. Aliás, ele até chega aqui, ó, próximo do 100. Então, como quando você chega em 120, você precisa ir para 108. Esse aqui ele foi para 108, né, durante aqui a região cinza, então tá beleza também, tá bom? O item C, ele começa em 110. 110, 10% é 11. Então, a gente precisa ir aqui para 99, né? Porque 10% é 11, 110 menos 11 dá esses 99. E aqui já dá para ver, né? Que ele foi bem abaixo aqui do 100. Ele deve ter ido aqui, ó. No mínimo que você pensar, vai dar o meio ali, né? Entre o 100 e o 90, que é 95. Ele foi até abaixo aqui, ele chegou até próximo dos 90. Então, tá beleza também. Olha só o item D, né? Ele chegou aqui na região do sono, mais ou menos na metade entre o 110 e o 100, ou seja, ele estava em 105. 10% de 105 é 10,5. Então, 105 menos 10,5, isso aqui vai dar 94,5. E veja que, né, aqui embaixo ele chegou próximo dos 90. Então, ele também cumpriu os 10%, beleza? Talvez esse aqui fosse o que gerasse mais dúvida, mas você vai ver que no item certo, aqui no item E, ele não gera dúvidas, e você ia acabar marcando essa aqui como correta. Olha só, ele começa aqui um pouquinho a mais que 150, por exemplo, 151. E ele vai aqui no mínimo em 140. Ele fica longe de diminuir 10%, porque se você começa aqui, ó, em 150, quando você diminui 10%, que é 15, você precisa ir para o 135. E aqui, ó, ele nem chegou a descer do 140. Então, ele está muito longe dos 10%. Você vê que essa aqui, a alternativa fica na cara. Então, se você entendeu o que tinha que fazer, mesmo que os valores aqui você precisava aproximar um pouquinho, né? Você vai ver que esse aqui, ele fica bem na cara que não deu certo os 10%, beleza? Até porque você começa num valor alto, para você diminuir 10%, teria que ser uma queda aqui um pouquinho maior, beleza? Então era isso aqui nessa questão de gráfico. Comenta aí o que você achou dessa questão e eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!